Importante para a gente saber do Bezerra de Menezes, é saber o que a vida dele pode impactar na nossa. O que nós precisamos conhecer e aprender com ele para que a gente também possa se renovar, possa se melhorar, possa criar condições mais favoráveis para nós. Porque, no fundo, todos nós estamos aqui num processo de aprendizado e num processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Nós precisamos aproveitar a vida dessas pessoas que foram faróis à nossa frente. O Bezerra foi considerado o Kardec brasileiro, não é? É muito contemporâneo, chegou a trocar cartas com Kardec, olha que interessante, né? Então nós precisamos saber o que pode impactar para a gente. E aí a gente vai pegar a parte dele da doutrina, primeiro a fé robusta que ele criou depois dessa leitura no livro lá que ele leu, o Livro dos Espíritos, que ele ficou assim, despertou nele uma série de coisas, né? Porque ele começou a perceber que a maioria daqueles preceitos era uma coisa que ele acreditava fortemente. Então, a partir daquele instante, ele começou a dirigir-se numa direção muito forte para a doutrina. Tanto é que teve um problema lá com os irmãos. Os irmãos não aceitavam essa condição dele. Ele fez uma reunião pública para declarar-se publicamente espírita. Imagine, isso aí 2 séculos atrás. Hoje, às vezes, as pessoas perguntam para a gente dá uma escapadinha, fala assim, eu sou espiritualista, né? A gente vem com essas conversinhas assim, de meia pataca. Esse meia pataca também é do Bezerra, porque uma vez deram um trabalho para ele ler, e ele leu o trabalho e ele falou assim, mas o trabalho que eu li essa noite quase toda não valia nem meia pataca, que era meia vela, porque lia a luz de vela, né? Então pataca era vela, um pedacinho de vela, meia pataca era metade de uma vela, né? Então, ele se declarou publicamente, na época que ele teve lá, em 1800, e chamou o pessoal, porque ele tinha uma influência muito grande. Ele trabalhava no exército, ele tinha uma patente no exército como médico do exército, e aí foi aquele alvoroço, né? Quando ele falou publicamente aquilo, foi um grande alvoroço. Então, primeiro é assumir a nossa fé. Eu acho que isso é uma coisa forte para a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui na doutrina, não é? Nós não estamos aqui, sei lá, para aproveitar os minutinhos que a gente tem de folga na semana. Nós não estamos aqui só para isso, nós estamos aqui para um aprendizado mais sério, para colocar dentro do nosso coração sentimentos mais fortes, mais nobres, para a gente seguir em frente. Então, isso é uma primeira lição que o Bezerra dá para a gente. Antes desse fato acontecer, teve um fato curioso, porque o pessoal falava muito de mediunidade e ele não acreditava, né? E aí uma das esposas... Aliás, o Bezerra foi muito esperto, viu? Sabe o que aconteceu, o que ele fez? Ele casou com a cunhada. Depois que a mulher morreu, ele casou com a cunhada. Porque eu acho que era mais fácil, né? A cunhada já conhecia os filhos, tudo, ficava mais fácil, estava mais perto, já conhecia ele ele teve só uma sogra, olha que coisa, né? Por isso que ele foi esperto, né? Foi esperto por causa disso, tem só uma sogra, E aí tinha a primeira esposa dele, estava muito adoentada, como médico ele não conseguia nada, e aí tinha um senhor que falava, vamos lá na reunião espírita, ele não queria de jeito nenhum, era católico fervoroso, aquela coisa toda. E aí ele foi lá e falou assim, então pergunta lá para o médico se ele tem algum remédio para minha esposa, né? Mas não fala que foi eu não, né? Bom, eu sei que ele falou, o médico mandou uma carta para o senhor aqui, eu nem pude ler, mandou entregar para o senhor. Ele falou, senhor Adolfo, o senhor pediu um remédio para sua esposa, né? Então, se o senhor pegar uma determinada erva que tem no vizinho do senhor aí e fazer de um determinado jeito e tal, e dar para ela, ela vai melhorar muito com isso. Aí ele ficou assombrado, né? Porque... tinha informações naquela carta que o amigo não sabia, não sabia qual era o diagnóstico da mulher, não sabia nada sobre o problema da mulher, né? Então isso foi uma das coisas que ele recebeu para poder, diríamos assim, destravar, a doutrina espírita destravar nele. Depois que ele recebeu o livro, então o negócio explodiu, não é? Bom, mas aí, o fato de que a gente possa conhecer Bezerra para se mirar nos exemplos dele, são os exemplos de caridade, né? Que ele ficou conhecido como médico dos pobres. Aliás, depois de Bezerra, nunca mais ouvi falar que existiu algum médico dos pobres. Vocês já ouviram falar? Eu sempre já ouvi falar que existia um médico dos ricos, mas dos pobres, né? Nem no SUS eles são médicos dos pobres, porque eles ficam lá meia hora e depois vão para o consultório dele, né? Então, normalmente,
Médico dos pobres só o Bezerra ganhou, não é? Porque ele atendia as pessoas de uma forma bastante graciosa e simpática, enfim. Bom, atuou fortemente na doutrina, quer dizer, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele trabalhou lá numa diretriz que tinha lá algumas polêmicas na Federação Espírita Brasileira. Estava iniciando, obviamente tinha pensamentos diversos, não é? Trabalhou nessas polêmicas. Ele teve problema familiar, perdeu uma filha. Olha que coisa interessante, isso é um aprendizado também para a gente. Ele perdeu uma filha e naquele dia ele tinha um trabalho espiritual para fazer. Ele tinha uma palestra, alguma coisa assim. E aí todo mundo achou que ele cancelaria a palestra, aquela coisa toda, né? E ele não cancelou. Mesmo a filhinha dele lá sendo velada para ser sepultada, ele foi no trabalho, no compromisso que ele tinha, né? Com a doutrina. E o que é mais curioso é que um médium presente àquela sessão, porque há 200 anos atrás a doutrina espírita ela se dirigia de formas diferentes do que é hoje. Naquele tempo, tinham muitos médiuns, muitas pessoas davam passividade. Então, normalmente, num trabalho igual a esse, tinha lá 2, 3, 4 médiuns que falavam com o público, aquela coisa toda. E naquela noite, a filhinha dele se manifestou. Olha só, estava sendo velada lá, ele já estava tendo condições de falar com o médium aqui, agradecendo ao pai, deu características da identidade dela, né, para o pai. E aí ela se manifestou, quer dizer, foi um grande presente que o pai teve, porque se ele estivesse lá velando por ela, obviamente ele não teria ouvido a filhinha nos seus últimos instantes, né, vamos dizer assim, ainda aqui na Terra, né? Então a gente vê a grandeza que o nosso Bezerra teve. Mas aí tem alguns detalhes sobre a vida dele que são interessantes, que demonstram uma fé muito forte, muito grande, antes ou depois da doutrina, né? Ele já era muito assim, fervoroso, muito honesto. O fato dele ter entrado para a política foi naquela coisa de ajudar mesmo a população, as pessoas. Não tinha qualquer outro caráter diferente disso. Hoje, normalmente, as pessoas ingressam na política por interesses diversos, não é? O que é uma tristeza, porque o Chico sempre fala para a gente que o político ele pode subir para o plano espiritual que nem um foguete para altos planos espirituais, desde que ele faça direitinho as coisas que ele precisa fazer, com as quais ele se comprometeu a fazer. Mas como a Terra é muito sedutora, o mundo é muito sedutor, a gente muitas vezes não consegue, né? As pessoas não conseguem fazer isso. Mas o Bezerra seguiu em frente e foi lá, se não me engano, por 2 ou 3 mandatos, ele trabalhou como político no Rio de Janeiro. A sede do país era no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra disso, né? Depois é que foi para Brasília, acho que na década de 60, não é isso? Eu não estou me lembrando, na década de 60, né? Que tiraram o centro político do Rio de Janeiro e levaram para Brasília. Foi criado Brasília lá na década de 60. Bom, então vamos falar um pouquinho do que Bezerra pode impactar mais sobre nós. Isso que é muito, muito, muito importante, não é? Então, tem um episódio muito interessante que ele, ainda na faculdade de medicina, o pai dele começou a ter problemas. E como o pai era muito honesto, o pai pagou as dívidas e ficou praticamente sem qualquer recurso. E falou para ele: olha, filha, eu não posso mais mandar dinheiro para você aí no Rio de Janeiro para você estudar. Nós não temos aqui, mal temos para nós, não é? E aí ele se viu obrigado a assumir os próprios encargos, as próprias despesas. E num determinado momento que ele estava com muita dificuldade, ele resolveu dar aulas extracurriculares para alunos numa condição um pouco menor que ele, para ele poder dar aula de português, de alguma outra matéria, lá não me lembro qual exatamente. E aí, em determinada hora, lá chega um aluno, bate a porta e tal, e fala: olha, eu queria ter aula de matemática, né? Mas matemática não era o forte dele, né? Então, ele ficou meio assim, queria recusar o aluno. Já ouviram falar dessa história? Não ouviram ainda? Então, queria recusar o aluno de qualquer jeito e tal, mas aí ele pensou: mas eu preciso do recurso e tudo. Aí ele falou assim: tá bom, você volta amanhã, em tal horário, depois da manhã, para a gente começar as aulas. Eu vou me preparar direitinho, quero saber as matérias que você precisa e tal, né? E aí me preparo direitinho para te dar aula. Né? Ele falou: não, mas eu queria pagar
algumas aulas adiantadas. Então, acho que pagou 1 mês adiantado para ele de aula, um pouco mais. Ele falou, não posso receber, não, fez questão. E aí ele acabou recebendo, porque ele precisava pagar as coisinhas dele também, né? Só que esse aluno de matemática nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E quando ele estava vivendo um outro drama, já com mais idade, com família, não é? Ele recebeu uma comunicação espiritual que foi, assim, escandalosa. Eu não sei se vocês já repararam, mas todos nós recebemos informações espirituais, mensagens espirituais escandalosas. Todos nós. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos a elas. Veja o que ele recebeu. Ele falou que estava vivendo uma grande dificuldade, então o Espírito falou, olha, você pode ficar tranquilo, porque quando for preciso, a gente manda outro aluno de matemática para você. Olha só, não é? Eu tenho certeza que todos nós já tivemos uma ajuda espiritual escandalosa, que é aquela que você não tem. Esses dias, nós não tivemos esse infeliz acidente com esse avião, e agora, verificando as condições diferentes, tudo foi observado que, por exemplo, teve um grupo de médicos que não foi nessa viagem, algum grupo de pessoa perdeu aonde que era a entrada, né? Se era qual era a entrada que tinha que entrar para o avião, perderam o avião por causa disso. Teve pai que falou para filho que não era para ir, porque ele não queria que fosse, a pessoa atendeu, não foi. Então veja como isso é escandaloso. Quando a gente tem que viver um drama ou não tem que viver, os espíritos nos ajudam fortemente. O Bezerra foi muito, muito testado nisso ao longo de toda a sua encarnação, não é? Tem a questão da esposa, depois teve essa questão do aluno de matemática e uma série de outras. O Bezerra trabalhava na Federação Brasileira com a desobsessão. Não sei se é muito próprio falarmos sobre isso, mas vou falar um minutinho de uma forma bem branda, que é aquele trabalho que a gente vem na casa espírita para os nossos amigos conversarem com os médiuns que estão ali com algum espírito envolvido, para conversar com eles. E o Bezerra fazia um trabalho porque ele tinha um filho com uma situação muito complicada, muito delicada. E esse filho, ele não conseguia de jeito nenhum nada que era possível, nem na medicina, nem nada. E aí ele levou o filho para receber assistência espiritual. E qual não foi a surpresa? Ele descobriu que aquele ser que estava incomodando o filho fazia parte de um problema espiritual de um tempo remoto, de uma era remota. E com o tempo, conversando com muito jeito, com muita caridade, com muito amor, porque na casa espírita, eu não sei se entre a gente conversa com caridade, com amor, mas nós precisamos aprender a conversar com os espíritos com caridade, com amor, né? Se a gente conversa com os espíritos com caridade e amor, quanto mais a gente tem que conversar entre nós com caridade e amor também. Viu? A senhora trata de não ficar me olhando feio não, viu? Conversar com caridade e amor, ele descobriu que o filho dele, Bezerra de Menezes, o filho do Bezerra, tinha tido uma encarnação, que ele foi um nobre romano, e aí teve uma situação de um senhor que o filho se desequilibrou lá e mandou prender esse senhor. E a prisão de 1000 anos atrás era bem diferente da de hoje, né? Normalmente nos palácios tinha as prisões que eram embaixo, que era nos porões dos palácios, né? E muitas vezes o preso não podia levantar, não conseguia ficar de pé, não tinha sanitário, comia o que levassem para ele, coisas assim bem infelizes. E aí aquilo gerou um ódio muito grande nesse senhor, não é? E aí o que aconteceu? Ele queria pegar, na verdade, o Bezerra de Menezes, mas como o Bezerra tinha dado um passo muito alto na sua evolução, nessa encarnação, ele não conseguiu alcançar o Bezerra. E aí o que ele fez? Ele alcançou o filho, porque ele pensou que por via, reflexa, o filho ele ia ficar incomodado, porque o filho ia viver esse drama. O que realmente aconteceu, não é? Realmente aconteceu. E aí com o tempo ele foi conversando com o filho, que já era para ter sido internado num sanatório, e conversando, e devagarzinho, com muito jeito, ele conseguiu demover esse espírito de uma certa forma, abrandar essa perseguição com relação ao filho. Isso tudo foi documentado num livro chamado Loucura sob Novo Prisma.
É um livro que é escrito pelo Bezerra, né? E conta essa história dramática que o Bezerra viveu com o filho. Veja, o Bezerra teve alguns filhos, eu não posso precisar exatamente quantos, porque talvez não fosse esse o nosso condão. Mas veja, ele perdeu uma filha, ele teve problema com esse filho, ele ficou viúvo, ficou com os filhos sozinho, depois se casou com a cunhada, enfim. Ele viveu dramas também, porque as pessoas pensam que os espíritos de luz não vivem dramas, não é? Não vivem problemas. De vez em quando as pessoas pensam que os médiuns são privilegiados, né? Que os expositores são privilegiados, né? Ficam pensando nessas coisas, né? Que os cantores de coral são privilegiados, não é? Que os compositores de coral são privilegiados. E na verdade nós estamos numa terra, num planeta onde a gente precisa tomar todo o cuidado possível, porque nós temos problemas muito graves do passado, todos nós. Se o nosso problema não fosse grave, primeiro que a gente nem estaria nesse planeta. Se fosse só um probleminha de leve, assim, sabe? Assim, um cheque sem fundo, uma coisinha assim, que a gente se esqueceu do saldo do banco. Agora não existe mais o cheque sem fundo, né? Então, mas fosse uma coisinha bem leve, assim, a gente talvez nem tivesse mais no planeta, ou nem precisaria vir para cá, porque a nossa situação tem condições muito pesadas, muito difíceis. Bom, o Bezerra aparece num livro do Chico, se eu não me engano se chama Ave Cristo. O Bezerra é o irmão Corvino nesse livro. Alguém já leu esse livro, Ave Cristo? Ah, é tão lindo, se vocês conseguirem ler. É um dos 5 romances do Emmanuel. O Emmanuel tem o Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos. São 5 romances maravilhosos. E nesse livro, Ave Cristo, o irmão Corvino era casado com uma senhora, e essa senhora se engraçou lá com um romano, que era poderoso, e o romano arquitetou um jeito de matar o marido dessa senhora. E aí colocou ele numa embarcação, para dizer que ele ia ter uma promoção no outro país lá, que ele ia lá, né, no outro vilarejo romano lá, e ele pegou a embarcação, mas estava conspirado para que ele morresse. Eles contrataram uma pessoa para matá-lo durante essa viagem, né? E qual não foi a surpresa? O homem que ficou encarregado de matar esse senhor, quando ele viu quem era, ele falou que não podia fazer aquilo, porque ele só estava vivo, ele e o pai dele, por conta daquela pessoa que ele estava encomendado de matar, então ele não podia fazer isso. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele pegou um sacerdote que tinha lá, chamado Irmão Corvino, e matou o Irmão Corvino, e falou para ele colocar as roupas do Irmão Corvino e adotar o nome de Irmão Corvino, porque ele ia falar que tinha matado, que tinha feito o serviço que ele tinha sido pago para fazer, né? E aí ele virou Irmão Corvino. Bom, o Irmão Corvino tinha uma casa com crianças e acompanhou meio de perto a progressão do filho. O filho dele cresceu, aquele companheiro da esposa deu um cargo importante, ele virou uma espécie de prefeito de uma cidade e tudo. E aí ele foi trabalhar no jardim desse palácio. Trabalhando nesse jardim do palácio, acabou se aproximando um pouquinho do filho, que não sabia que era o pai, né? E aí ele conseguiu ter lá uma convivênciazinha e tal, e aí ele se interessou um pouquinho pela vida desse senhor. Ele falou que tinha um grupo de crianças que ele cuidava, que ele ajudava, e ele falou assim, traz eles aqui para eles fazerem um lanchinho com a gente e tal, né? Aí ele levou as crianças lá um determinado dia, no palácio do filho, que não sabia quem era o pai, né? E aí ele foi apresentar uma apresentaçãozinha musical, alguma coisinha assim das crianças pro nobre. E aí ele pediu pro Silvano, que era uma das crianças, fazerem uma prece, né, de agradecimento. Até aí estava tudo perfeito, estava tudo bem. Aí o Silvano então fez a seguinte prece. Ele começou assim: Senhor Jesus. Quando ele falou Senhor Jesus, mas esse senhor ficou tão transtornado, ele mandou soltar todos os cachorros em cima das crianças. Foi um corre-corre, uma confusão. A criança, o Silvano, recebeu uma mordida, se não me engano, no pescoço e perdeu a vida nesse episódio. Mandou prender o senhorzinho lá, que era o pai dele. Foi uma confusão sem tamanho aquilo, né? Então esse é um dos episódios, uma das encarnações do Bezerra de Menezes, que a gente tem mais ou menos notícia, não é?
Mas vamos voltar quando ele era Bezerra de Menezes, lá no século XVIII, mais ou menos, e os trabalhos que ele fez em nome da doutrina. Trabalhou na Federação Brasileira, na divulgação da doutrina espírita, foi um emérito expositor, chegou a ser médico, ele foi um eminente médico, enfim, ele tinha um status muito grande de trabalho na doutrina, na medicina. E um determinado momento para frente, a vida dele foi ficando um pouco mais difícil, até porque ele não cobrava as consultas, o consultório dele cada vez mais cheio, com mais pessoas, e isso foi de uma certa forma empobrecendo, porque no consultório dele embaixo tinha uma farmácia, então ele aviava os remédios, normalmente medicamentos assim mais homeopáticos, e a farmácia preparava, e a maioria das pessoas não podiam pagar, eles punham na conta do Bezerra, né? E aí, o Bezerra foi ficando nessas condições difíceis. E tem um caso que é emblemático, que é o seguinte: uma senhora foi lá fazer uma receita e ele deu a receita para ela. Ela falou que não tinha condição nenhuma de comprar aqueles remédios, ela não tinha a menor condição. Aí ele viu, foi dar um abraço nela e tudo, ele viu que ele ainda tinha um anel de formatura. Aí ele pegou o anel de formatura e deu para ela trocar em algum dinheiro para poder comprar esses remédios que ela tanto precisava, não é? Bom, para finalizar, ele foi embora numa situação muito precária, muito pobre, e nos seus últimos dias ele ficou imobilizado numa cama. Mas como ele tinha muitos amigos, as pessoas iam visitá-lo. Então iam visitar, toda hora tinha alguém visitando ele ficava imóvel, não podia quase falar, não podia fazer quase nada. E aí, qual não foi a surpresa? Quando ele desencarna, eles vão arrumar o quarto e tal, e levantam o colchão que ele estava dormindo, e quando eles levantam o colchão, está lotado de notas de dinheiro, porque todo mundo que ia lá enfiava um dinheirinho embaixo do colchão dele. E isso deu um grande apoio para a viúva, né? E para as pessoas que precisavam dele ali. Então, de uma forma bastante singela, nosso irmão estava indo numa direção muito boa, né? Dando os pontos assim, numa ordem cronológica muito interessante, muito boa. Aí eu vim para bagunçar tudo, levei uma bronca, tudo, né? E no fim acabou ficando desse jeito. Então, que nós possamos conhecer o nosso querido Bezerra cada vez mais. O Bezerra de Menezes atua fortemente no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Tem um outro espírito que trabalha aqui em São Paulo, chamado Batuíra, né? Os dois trabalham bastante aqui juntos, aqui e lá, né? E eu sei que existem as falanges espirituais de Bezerra de Menezes. É tão interessante porque o Bezerra de Menezes tem um poder de onipresença. Ele pode estar presente em diversas casas, em diversos lugares ao mesmo tempo. Por que ele faz isso? Porque ele tem espíritos que o representam. É muito interessante isso, o representam, né? Mas o último caso, tem mais 30 segundos? O último caso foi em 1950, porque ele foi embora em abril de 1900. O último caso foi que em 1950 Bezerra estava fazendo 50 anos de desencarne. Houve uma festa no mundo espiritual. Conhece essa história? Ninguém mesmo? Ou vocês estão falando isso só para me agradar, né? E o único encarnado convidado foi o Chico Xavier. Aí o Chico estava lá e depois ele vem e descreve, né? Que estava lá a festa, né? Havendo a festa dos 50 anos de desencarne. Pensar, a gente fica chorando aqui e os espíritos estão fazendo festa lá. Meu Deus, 50 anos que ele foi embora e lá todo mundo rindo, brincando. Uma festa lascada lá, né? E aí diz que ele estava com o palitauzão branco dele, que ele gostava de usar, a barba característica. O Chico descreve isso num livro. E aí diz que de repente eles começam a ver numa parede assim, um negócio estranho assim, aí de repente materializa um espírito de uma mulher. E aí a mulher se chama Celina, que é uma enviada de Maria, é uma das falanges de Maria, né? E ela traz um pergaminho na mão, assim, você fica imaginando a cena, né? Vem uma mulher com um pergaminho na mão, né? Desenrola o pergaminho, assim,
Adolfo Bezerra de Menezes, então em nome do plano espiritual, Nossa Mãe Maria me manda aqui para lhe dizer que você está convidada a vir comigo nos altos planos maiores. Aí o Bezerra escuta aquilo, fica pensando e fala assim, ai, a Nossa Mãe Maria, meu Deus, eu não queria decepcioná-la, ele tinha muito amor por ela, né? Mas aí ele fala assim, se você pudesse me pedir a ela por mim, que eu queria continuar na Terra até que as pessoas, os últimos soluços fossem terminados aqui na Terra, até o último soluço. Queria permanecer aqui na Terra. Aí diz que a Celina enrola o pergaminho, some no espaço, assim, em poucos segundos ela volta outra vez, materializa de novo. Ai, tem tanta coisa para a gente conhecer, né? Fico vendo esses filmes que a gente acha tão estranho, né? Umas coisas, super-homem, né? Que voa de um planeta para o outro e faz e acontece, mas o espírito materializa, desmaterializa e volta. No mundo espiritual, o espírito materializar. Vocês já imaginaram um negócio desse? Já pensaram uma coisa dessa? Porque a gente pensa que o mundo espiritual é igual para todo mundo, né? Mas não, tem camadas maiores, menores, tem um monte de camadas. Bom, aí ela fala assim, eu falei com a Nossa Mãe Maria, mas Nossa Mãe Maria disse que você está autorizado a ficar onde você quiser e que você então tem liberdade para alcançar qualquer plano dessa órbita aqui, a hora que você quiser. Então, termina assim a história do Bezerra, através do Chico, e eu desejo a vocês que vocês sonhem com o Bezerra esta noite, numa reunião espiritual, porque ele faz muito, tem muitas casas de reuniões espirituais com o Bezerra, tivemos a sorte de encontrá-lo, né, que ele venha pessoalmente. E esse folhetinho aqui, o Bezerra colabora num caso de um senhor que tinha um problema de saúde que ninguém conseguia resolver, os espíritos também não conseguiam. E aí ele conta como que isso foi resolvido aqui nesse folhetinho, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês e vocês podem pegar na saída. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana, muita paz, muito obrigado e vamos em frente, tá bom? Não vou falar, espera um pouquinho, deixa eu desligar isso aqui primeiro.